Vamos lá, He-Man, acabei de assistir Mestres do Universo e aqui dentro do carro mesmo, correndo para trazer as primeiras impressões para vocês aqui no canal. Gente, o que é esse filme, né? Parece aquela loucura popular, né? Nunca a gente podia imaginar que a Mattel ia meter o louco de fazer um filme do He-Man live action em pleno anos 2020, mas eles fizeram. E aí, a chance de dar bom e de dar ruim, eu acho que era 50%, né? Era diretamente proporcional. Por quê? Porque era um desenho muito simples. E uma coisa que... Essa análise é sem spoilers, tá? Uma coisa que me agrada demais nesse filme é que eles fazem piada com o fato do nome dos personagens. Então, o próprio nome He-Man, ele é uma piada. Você sabe que só recentemente que eu fui parar pra pensar nisso... Nossa, meu rádio ligou aqui do nada. Só recentemente que eu fui começar a pensar nisso, He-Man. He-Man significa o quê? He significa ele, man, homem, ele, homem. Tipo, caraca, né? Aí tem alguns nomes que beleza. Tila é um nome legal, tipo o nome de uma pessoa, né? Mas aí, esqueleto. Pô, o vilão é um esqueleto. E eles brincam com o próprio fato de muitos filmes quererem se levar a sério. Então, o vilão, ele tem uma motivação, né? O vilão, ele tem um lado bom dentro dele. Vamos conversar, vamos fazer ele botar a mão na consciência, né? E não, o esqueleto, ele é vilão porque ele é vilão, sabe? Ele é assim porque ele é um vilão. Pronto, e acabou. Então eles brincam com isso. Então quando o filme, ele entra nessas piadas, ele entra nessas coisas que não são bem piadas, né? Como que eu vou chamar isso de piada? Eu tenho que chamar isso de uma análise profunda do que é esse desenho. E brincar com isso proporciona ao filme dar certo. Nesse sentido. Porque se eles fossem fazer um filme que fosse se levar a sério, como a própria Mattel fez com Barbie, aí a chance de dar ruim era muito maior, era grande, né? Então, esse é o lado mais positivo desse filme. É ele entender o que ele tem que fazer para funcionar em 2020, né? 2026 aqui no caso, né? Mas anos 2020. E, em contrapartida, trazer esse lado do herói He-Man para a galera que cresceu assistindo, né? Agora meu relógio tá querendo falar comigo, obrigado, relógio. Pô, dá o like, pô. O rádio já começou a falar comigo, agora o relógio. Tô gravando aqui no carro, daqui a pouco eu vou assistir mais um filme, Todo Mundo em Pânico 6, pra trazer também vídeo pra vocês. Então, pô, dá o like aí, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que tá pensando se vale a pena ou não ir assistir He-Man, tá bom? Mas então, o filme, ele não se leva a sério, igual a própria Mattel fez com Barbie. E que foi um acerto gigantesco, eu amei o filme da Barbie. Mas ele vai por um outro lado. E é legal perceber que os caras têm meio que duas maneiras, de fazer filme, né? Então eles podem fazer o filme se levando a sério e eles podem fazer o filme pra brincar, pra zoar, pra entrar no game. Então isso é um lado positivo. Porém, algumas coisas me deixaram meio preocupado. Quando começaram a sair os conteúdos, né, os trailers, eu olhando, né, para aquele homem, né, o Nicolas Galizzi, a questão não é ele, né, mas qualquer homem que fosse usar aquela roupa do He-Man ia ficar estranho. Então os primeiros materiais que saíram, eu achei muito estranho. Confesso para vocês, tá? Mas funciona. Os visuais estão impecáveis, estão incríveis. O CGI funciona demais. Eu diria que só o Gato Guerreiro, infelizmente, né, o Pacato, não funciona tão bem. Né? Ele, nas cenas, assim, de verdade, claramente estão os outros personagens ali e ele tá até, como que eu vou dizer? Tipo, se os outros personagens estão 3D, ele tá meio chapado na tela. Foi a minha percepção, ok? Mas tirando ele, e nem aparece tanto assim no filme pra chegar a incomodar, o resto tá ótimo. O esqueleto é a melhor coisa do filme no sentido personagens. Igual eu falei, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo legal, as roupas, né? Aquele universo de Eternia. Mas o esqueleto é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa. Porque dentro daquilo, né, ele é o vilão. Quando ele parte pra dar aquelas risadas de vilão, sabe? Aquele momento que o vilão vai dar aquela risada de vilão. E é isso.
É pra isso que ele serve. Ele tem umas tiradas boas, muito bom. Eu tô pra dizer pra vocês que é o melhor papel da história do Jared Leto. Sim, é o Jared Leto que faz o esqueleto. E acho que dá pra dizer que é o melhor personagem dele, porque ele não aparece, né, com aquela cara de paisagem dele. Enfim, não querendo arrumar inimizades, né? I love you, Jared Leto, but, né, mas é complicado, é complicado. Então, essa parte tá ok. O que me preocupa é... Quem assistiu Shazam vai entender. Eu gostei dos 2 filmes do Shazam, mas é inevitável dizer que ele é meio infantiloide, assim. E se tem uma coisa que o He-Man não é, quando ele vira o He-Man, é ser infantiloide. Então, por mais que o filme ele tenha mudanças da história tradicional que a gente acompanha nos desenhos, é importante dizer que, pelo menos na primeira transformação do Adam em He-Man, ele continua sendo o mesmo bocó. E isso não deveria acontecer. É entendível pela história que eles estão contando, mas me incomodou e eu tenho que ser sincero com o meu sentimento e trazer para vocês como eu sempre sou aqui no canal, sincero, né? 100% sincero, né? E às vezes eu pago o preço por isso. Então, é algo que é muitíssimo interessante ver que eles fazem isso para depois mudar. Estão estacionando aqui do meu lado, quase bateram no meu carro. Olha a quantidade de coisa que já aconteceu aqui no meu vídeo, galera. Pelo amor de Deus, deixa o like e compartilha. Caraca. E o filme tem 3 cenas pós-créditos, tá? 3. O próximo vídeo de He-Man, né? O próximo vai ser um vídeo como esse falando de Todo Mundo em Pânico 6. Mas o próximo vídeo de He-Man, nessa quinta-feira, vai ser sobre as 3 cenas pós-créditos, tá? Porque eles estão basicamente confirmando o segundo filme. Se fizer bilheteria, eles vão fazer com certeza. Então, essa questão do He-Man ser um bocózão, pelo menos na primeira transformação, me incomoda demais, tá? Então, isso daí me chamou a atenção. Mas depois, quando ele tem que ser casca grossa, ele é com algumas leves diferenças, assim. Mas eu acho que tudo muito explicado. Eu acho que, assim, fazendo uma crítica ao que é o filme, eu acho que o nome Mestres do Universo, ele não é o melhor nome, por mais que seja o nome que eles usem hoje, né? Eu acho que um filme ali estampado He-Man chamaria mais a atenção. Então eu acho que o marketing nessa questão aí poderia ter ido por outro caminho, mas vamos entender que eles sabem o que estão fazendo e vamos ver se esse nome não vai ser prejudicial ao filme. Mas se vocês verem aí na capa do vídeo, né, no título do meu vídeo, eu coloquei He-Man, porque não tem como usar outro nome, na minha humilde interpretação. O nome He-Man chama muito mais a atenção, tá? Então, assim, o filme, ele claramente é dividido em bons e maus momentos. Então, por esse motivo, eu não tô nesse hype todo, que eu vi muita gente num hype imenso de amar o filme de um tamanho desproporcional. Eu não saio do filme 100% satisfeito com ele, eu saio 50% satisfeito com ele. Porque eu acho que ele cumpre, de certa forma, bem a proposta de nostalgia, tem os lados bons, CGI que poderia ser um erro, né? As vestimentas, toda a parte de vestuário, de caracterização dos personagens funciona muito bem. O esqueleto tinha que funcionar muito bem e funciona. O He-Man, quando tem que ser casca grossa, ele é casca grossa, com exceção a alguns momentos que me incomodaram um pouco, né? Assistir dublado, Garcia Júnior, pra quem tava na dúvida, porque eu mesmo me perguntei, né? Putz, mas ele combina com essa voz, né, mais grossa, vai combinar com esse ator? E acho que assim, até por ser o He-Man, pô, combina pra caramba. A dublagem do filme tá ótima. Cara, o Pacato, eu não consegui ver a lista de dublagem, mas uma dublagem muito semelhante à da época também, com aquela voz meio Scooby-Doo, né? Que mais? O esqueleto também com aquela vozinha fina de vilão. Cara, de verdade, só pelo esqueleto. Se tu for fã do esqueleto, vale a pena ir ver o filme pelo esqueleto. Se fizesse um filme do esqueleto, então, meu Deus do céu, mesmo sendo Jared Leto, né? Então, para não ser repetitivo e para depois poder falar num roteiro mais pensado sobre o que eu achei do filme, eu deixo vocês aqui com essa minha primeira análise, minhas primeiras impressões.
Se fosse para dar uma nota crítica, minha nota seria 5. Aí vai de você se a média para passar de ano é 5 ou 6, né? Tem lugar que é 5, tem lugar que é 6, né? Então, tá mais ou menos ali, né? De 0 a 10, tá na metade. Porque muita coisa muito boa e muita coisa que, né, me deixou com uma implicância, né? E uma nota por diversão, acho que dá pra dar um 7, porque ele diverte. Né? Eu não vou dizer pra vocês que eu sou o público principal alvo, né? Que cresceu assistindo e tal. Mas, obviamente, eu já assisti He-Man, né? Mas eu não sou a criança dos anos 80, dos anos 90, que assistiram, vamos dizer assim, no auge do He-Man, né? Então, você que é mais velho e foi assistir o filme, pode até falar melhor do que eu, com muito mais propriedade do que eu. Então fica aqui o convite para que você também comente aqui embaixo o que você achou de He-Man, caso você já tenha ido assistir nessa pré-estreia, tá bom? E a gente se vê já já. Tem a minha sessão de Todo Mundo em Pânico e eu volto para trazer as primeiras impressões para vocês também, beleza? Valeu, galera, por mais esse vídeo. Fui!